quantas vezes aqui foi dito que não tem time no Brasil que possa suportar. Vocês ouviram falar algumas vezes? Claro. Não suporta a Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Aí, o caso do Flamengo aí, o Flamengo ganha também. Perdeu. Quem tem elenco para aguentar tudo isso é o Palmeiras, né? E o Flamengo, Palmeiras sim. O Flamengo perdeu, não foi por problema de... São os dois. O Cruzeiro com a equipe em ascensão. Eu gostei do Abel Ferreira ontem, que na entrevista ele pegou e ele disse: se eu fosse o técnico do Vasco, estaria dizendo, eu tive um dia a menos de descanso, e o Vasco no segundo tempo cansou. Esporte Clube chegou a vez. Muito bem, meus amigos, mais uma vez uma saudação a todos os desportistas desse país, continente, porque esse programa vai para todo o Brasil com toda certeza. Lembrando que esse programa é Meta Esporte Clube, tem a direção do Romualdo Wolff. Será que eu acertei? Wolff. Eu tenho uma dificuldade do Wolff com Wolff. Não vou ser mandado embora aqui, né, seu... Tá rindo. E eu sou o Capitão Hidalgo. Um abraço a todos, feliz da vida, porque ainda falta o Atlético. Eu acho que o Atlético passando hoje, então, vou dizer uma coisa, hein? Só alegria. Mais alegre do que pinto no lixo, né? Mas é rapidinho, tem muita coisa mesmo pra gente destacar e de um lado positivo. Eduardo Vieira, hoje joga o Atlético. Hoje joga o Atlético, capitão, sem dúvida nenhuma. Mas eu quero destacar aqui que o Campeonato Brasileiro precisa mudar algumas regras. Precisa talvez fazer assim: quando marcar um gol, para o jogo. Para o jogo, monta um tablado no meio do campo e vão pra porrada. UFC. Porque você não pode mais comemorar gol. Tudo bem que o jogador do Bahia foi mostrar pra televisão, por azar, na frente da torcida do Vitória. E aí arrancaram a camisa do rapaz, da mão do rapaz. O Kaká queria rasgar a camisa. O Marinho ficou todo nervosinho. Mas quando ele fazia o míssil atômico lá, tudo valia, porque sou eu que faço o gol, se é você não serve. E aí virou um pandemônio. Mas sempre lá no Vitória, sempre no Barradão. Pois é, mas aí vem aquele detalhe: quem é o comandante? Quando o comandante não dá o seu devido disciplina, respeito, os comandados acabam fazendo o que fizeram. Então foi lamentável esse fato do jogo do Bahia. Bahia venceu com sobra 2-0. Tem mais time, né? E o Vitória, né, ficou chupando o dedo e vendo o Bahia dar risada, né? Mas aprontou. E eu acho que errou o árbitro em não expulsar o jogador do Bahia por arrancar a camisa da mão do jogador que fez o gol, o Jean Lucas, que fez um golaço. Você mesmo não pegar... o jogador do Vitória. Sim, expulsar o Kaká jogou aqui já, né? Eu concordo com o Eduardo, reflete o quê? O comando, o Jair Ventura tem extrapolado em suas declarações. Na própria coletiva ontem já... Ele tem extrapolado. Ontem ele perguntou para um garoto, é a primeira vez, tipo, aqui parece que fez lembrar quando você ia namorar, é a primeira vez que você vem aqui, né? Para o rapaz que estava fazendo uma pergunta, fez uma pergunta legal, e ele... Pelo jeito você é novo aqui, né? Primeira vez que você está aqui. É uma soberba que precisa melhorar. Baixa. Já começamos assim, claro, são reflexos. Mion, e aí? Beleza, como é que rasga uma camisa do outro time? Meu Deus do céu. Eu tô suave, eu tô suave na nave, aqui no canal Metapá, no Meta Esporte Clube, no YouTube. Manda o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Também mande opiniões, isso é importante. Olha, tem uma explicação o porquê que o Jean Lucas fez isso. Ele marcou 4 gols no Vitória este ano. E ele não mostrou o escudo do Bahia, ele mostrou o nome dele. Levantou, como dizendo, eu estou aqui. Eu já fiz 3, agora eu fiz o 4 e determinei a vitória do Bahia. A reação dos jogadores do Vitória foi insana. Quero até lembrar do Jair,
que até eu poupei, que achei que ele estava muito empolgado, quando ele enfiou o Vitória 4-0 no Atlético, lembra disso? O que ele falou? Pois é. Porque o Odair, na entrevista em Curitiba, capitão, mencionou que estava estudando o Vitória, lembra disso? E aí, depois dos 4-0, ele falou, esse pessoal precisa aprender a estudar melhor o Vitória. Numa indelicadeza, o Odair não foi maldoso. Mas isso nós falamos aqui, você não estava no programa, estava entendendo. De uma indelicadeza. Da indelicadeza, da soberba dele. E depois aconteceu com o jogo do Botafogo. Exatamente. Que ele fez o que fez com o jogador do Botafogo, que acabou sendo expulso porque falou besteira para ele. E o Curitiba, uma bela vitória, passou pelo Corinthians. Vamos falar mais disso. Vamos falar sobre esse assunto. E outra coisa, capitão, falar em G4, G5 para o Curitiba não é nenhum absurdo, porque está a 5 pontos do 5º colocado e a 7 do G4. Como nós temos 14 rodadas, são 42 pontos. Se você falar em 5, em 7 pontos, não é todo esse absurdo. Não estou dizendo que vai acontecer. Mas se engatar aí umas 2, 3 vitórias, pode já chegar. Fica livre do primeiro objetivo. E Demar, você tem algum assunto ou quer falar? 2 técnicos que estão ressurgindo do futebol e com as suas equipes buscando e conseguindo vitórias. O Alan Al, 3ª vitória no comando do Avaí. Muito bom. E o Paulo Autuori, recuperando, o seu amigo Paulo Autuori, recuperando o Fortaleza, que derrotou o líder do grupo, o Criciúma, dentro de Criciúma. Muito bem lembrado, né? Falamos do Marcão essa semana, efetivaram. Mais uma. Efetivaram o Marcão, mas ele já está lá. Como eu brinquei, há 100 anos ele está lá como jogador, tudo. Um exemplo. E olha que foi difícil virar aquele placar, mas jogou, trocou jogador, grande caramba. Vitória do Fluminense. Léo Condé claro é um bom técnico. A galera, Léo é o melhor da Série B, concordo. Vamos falar do Curitiba hoje. Mas o Léo Condé está na Série A. Mas ele merece coisa melhor. Vamos dizer que ele melhora para coisa melhor. Mas está sendo muito criticado em Belém. Mas com aquele time, pelo amor de Deus, com aquele time não vai mesmo. Ele está fazendo milagre. José Domingos. Vou entrar num assunto diferente, porque muita gente assiste esse nosso programa lá e pessoas na Vila importantes, Santa Média, Portanto, pessoas importantes, hein? Não é? Na Vila Santa Média, ontem estive lá no encerramento do 32º Campeonato Peladeiro, Canchas de Areia, Centro Esportivo Lombardi Júnior, Canchas de Areia, 8 jogadores por equipe. Hidalgo, quando nós chegamos lá, para a Ana Maria poder estacionar o carro para eu desembarcar, foi um auê tremendo, tantos carros tomaram conta da Vila Santa Média. Lotado o Centro Esportivo Lombardi Júnior, uma festa sensacional e o prazer de encontrar muita gente dizendo estar nos assistindo justamente nesses nossos programas. Muito obrigado a todos, um grande abraço, um abraço especial ao Arnaldo Herculano Lopes, a sua filha Elaine, que comandam lá o Peladeiro Santa Média. E a equipe do Barça Xaxim foi a campeã. Tempo regulamentar, 0-0. Os goleiros defendendo tudo e mais um pouco. Veio a prorrogação, o Arsenal saiu na frente. 1 minuto após, o Barcelona empatou. Daí, Barcelona que é o Barça Xaxim. Daí, decisão, como diz o mestre Eduardo Vieira. Na arbitragem. Tiros livres da marca do pênalti. O árbitro sabe quem foi? O Sidão, lembra do Sidão? Sim, a grande José figura. Francisco Até de Oliveira. Falamos de você para ele, batemos um papo lá com o Sidão, que é lá da região, né? E daí, nos tiros livres da marca do pênalti, o Barça Xaxim chegou ao bicampeonato. Uma festa tremenda, muito obrigado à atenção e o carinho de todos. E você diz que tudo bem com o futebol do Paraná, tudo bem com o Coritiba, com o Atlético Paranaense, que realiza uma grande campanha. Mas na Série B, infelizmente, o Operário está a 5 jogos sem vencer. 4 derrotas, 1 empate. E o Londrina, me parece, irremediavelmente batido, deve cair, porque o Londrina está mal, muito mal. Bem, nós vamos falar do Coritiba, é claro. Eu confesso para você que eu fiquei muito feliz,
porque ali alavanca aquilo que nós estamos aqui dizendo. Está com 34 pontos, ele precisa só de 11, tem 14 jogos. E que partida ontem, que movimento que foi feito ontem. E eu quero demonstrar a todos que acompanham aqui, isso eu falo com a maior satisfação pelo grupo que nós temos de trabalho, que aqui não tem engenheiro de obras prontas. Tudo é analisado com antecedência. Aqui eu quero fazer uma lembrança, sem cabutinismo, por favor. O Zé pode até começar a falar do Curitiba. Eu tenho aqui como é que é? Mata a cobra e mostra o pau. Vai falar do Zé, capitão, que eu escrevi uma coluna ontem, Zé. Era 10 da manhã, 11 da manhã, pensando no jogo do Curitiba. Você leu? Sim. O que você achou? Perfeito. Você fez a observação que acabou acontecendo no jogo. É sinal de que você analisa bem o Curitiba, analisa bem o futebol. O que você escreveu acabou se traduzindo em verdade no transcorrer da partida. E eu acho, Hidalgo, que o Curitiba ganhou por 2-1 e o marcador não reflete o que foi a partida. Curitiba merecia ter vencido por uma margem maior de gols. Curitiba foi muito melhor do que a equipe do Corinthians. Corinthians, o seu treinador, aliás, ele é useiro e vezeiro em invenções, andou inventando, poupando jogadores. Eu sou visceralmente contrário a isso de poupar jogadores. Poupou o goleiro que entrou em seu lugar, acabou falhando, né, no gol inicial do Curitiba, embora a jogada tenha sido muito boa. Ele tirou os 2 laterais que poderiam incomodar ao Curitiba. Enfim, o técnico do Corinthians facilitou para o Curitiba. Mas o Corinthians estava cansado, o Corinthians jogou com um time alternativo. Isto é problema do Corinthians. O fato é que o Coritiba soube se impor e o Curitiba deu uma resposta muito boa ao seu torcedor, o maior público deste ano no estádio Major Antônio Couto Pereira. Curitiba deu uma resposta muito boa, vencendo, porque o Curitiba tem sido um péssimo mandante, não é? E agora, com esta vitória, pode alavancar resultados expressivos, positivos, e que o levarão com toda a certeza a uma posição de classificação até para a Libertadores. Os mais eufóricos já falando em Libertadores. As possibilidades existem. Nos números, na tabela, as possibilidades existem. Mas ainda é cedo, não é? Ainda é cedo, muito cedo. Mas o fato é que a campanha do Curitiba é altamente positiva. Você disse bem, Zé, problema do Corinthians. Claro que o problema é do Corinthians. O problema do Corinthians é que não tem um grande elenco. O técnico está buscando colocar em campo alguns jogadores que não têm tido oportunidades, como foi o caso do goleiro. Deu-se mal. Mas é uma questão de desgaste muscular no goleiro. Problema de necessidade de utilizar jogadores. Eu vou nessa você alavancou isso com o Mion e também com o Eduardo. Quantas vezes aqui foi dito que não tem time no Brasil que possa suportar. Vocês ouviram falar alguma vez? Claro. Não suporta a Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Aí o que caso do Flamengo aí, o Flamengo ganha também. Perdeu. Quem tem elenco para aguentar tudo isto é o Palmeiras, né? E o Palmeiras sim. O Flamengo perdeu, não foi por problema de... São os dois. O Abel, a equipe em ascensão. Mas você vê só, eu gostei do Abel Ferreira ontem, que na entrevista ele pegou e ele disse: se eu fosse o técnico do Vasco, estaria dizendo, eu tive um dia a menos de descanso, e o Vasco no segundo tempo cansou. E ele está certo, porque não vale só para mim isso. Exatamente. Quando é para o adversário, eu faço questão de registrar. Então, ele foi muito correto nisso aí, dizendo que o Vasco foi prejudicado por ter um dia a menos de descanso. Viu, Eduardo, você, só para nessa roda, Corinthians tem Mateuzinho, brilhante, ela está muito bem, e o Bidu. Ele não colocou. Eu falo isso. Ele joga com o Pedro Raul lá na frente. Eu falo isso desde ontem, eu comecei a analisar, porque eu fiz o jogo Corinthians
fiz Curitiba e Corinthians lá com o nosso Jarbas Duarte, impressionante. Ele fez pela rádio CWB News, fez uma gentileza para um mundaréu de emissoras do Brasil. Você veja o que é esse tempo de serviço que a gente tem. O que teve de gente, pessoas ligando de qualquer lugar do estado, aqui, a região metropolitana, os bairros, acompanhando a transmissão e saudando essa presença, e ele sempre valorizando a minha presença dentro desse trabalho. Acho isso muito bacana. Mas, então, a gente sabe bem, porque eu fiz o jogo do Corinthians na quinta-feira, né? Com a equipe da Argentina lá, o Rosário, sabia tudo o que ia acontecer e por isso que eu fiz esse comentário. Mas antes eu quero ouvir o Eduardo em relação a essa moça. Não é que o Fernando Diniz ontem teve que. Não, ele não. Pô, o que correu o Mateuzinho, o Bidu, naquela partida de quinta-feira, não há condição física de você instaurar o mesmo trabalho que você fez quinta e viesse aqui. Por isso que eu entendi que a única seria uma maneira a condição física. Fala, Eduardo. A verdade é o seguinte, capitão, todas as equipes que se classificam e que vão para a Libertadores, Sul-Americana, tem Copa do Brasil, é um peso... É um presente grego. É um presente grego. Aí você diz, não dá para você fazer opção por campeonato, né? Por torneio, seja lá por competição. Tudo bem, mas você precisa ter elenco para poder aguentar. Quando você não tem, e o Corinthians veio também com um elenco que acabou tendo muitas contusões, assim como o Curitiba também vem de jogadores de contusões, o Josué ficou pronto... Não jogou contra o São Paulo. Então, só por isso contundido. Que empatou. E mesmo assim ele correspondeu. Exatamente. Né? A qualidade dele. Ele é craque. Né? Você tem que juntar. Se você, que nem o Diniz, quando ele quer mudar e começa pelo goleiro, o Fábio eu vou exagerar, que me perdoem. Pode falar o Fábio tudo com 60 anos está jogando todas. E muito bem. E muito. Defende pênalti, defende bolas importantes. Tá, e o goleiro do Corinthians, que é candidato à seleção brasileira, anos. Tem 28 anos. Mas ele não tem experiência que tem o Fábio, tem? O Hugo não tem, né? É verdade. Então, sabe, você quer fazer mais do que deve. E talvez até preservar de uma forma... menosprezando o adversário. A grande impressão que eu fiquei é que o Diniz menosprezou o Curitiba. Achou que o Curitiba não ganha em casa. Faz 15 anos que o Curitiba não ganha do Corinthians. Lá, mas vamos lá, vamos empatar. Ontem na transmissão eu falei assim, Diniz, você sabe o que é isso aqui? Você trabalhou aqui? Mas, capitão, claro. Capitão, você entra com o Pedro Raul, que é um poste. Que a bola não chega para cima. E você tira os laterais que fazem as jogadas. Como é que então não entrasse com o Pedro Raul, colocasse outro jogador? Tem outro. Mas tinha o Guinegão. Tinha o Guinegão, que sai para os lados. E aí ele entrou depois, né? Entrou depois. E deu mais movimentação ao ataque do Corinthians. Essa que é a verdade. O Guinegão é melhor. O Guinegão, pelo menos, ele não é mais jovem, poste. Corre mais. Não é poste. Se movimenta, né? Não é jogador de jogada ensaiada. Exatamente. Tá? Não é jogador de uma jogada. Exatamente. E o Raul é de uma jogada. É uma jogada. O Raul é de uma jogada. Se não tiver laterais cruzando, tchau. Tem. Ele não joga. E a bola aérea, principalmente. Me faz lembrar, capitão, aqui no Curitiba teve um jogador que eu achava espetacular na bola aérea. Magrão. Centroavante. Isso. Jogava bola aérea. Ele jogava no São Caetano, veio pra cá, né? Baita jogador. Foi um jogador que mostrou muita capacidade. De uma jogada, né? Aliás, o Curitiba teve... do Grêmio, Curitiba teve o Magrão, o Curitiba teve o Chicão, o Curitiba teve o Magrão, Chicão. Sim. Que também lembra mais algum aí? Eu lembro lá atrás. Eu digo centroavante. O Escurinho. O Escurinho entrava para fazer gol de cabeça. Veja só, fala de capitão, eu me lembrei agora, não posso. Depois eu acabei esquecendo. O Divanir Bissoli, que é um locutor esportivo que trabalha. Não lembro o nome da rádio dele em São Paulo. Ele me. Até a propósito que você falou que você transmitiu com o Jarbas. Ele falou assim: o capitão tem uma rádio
E não tem a equipe aí de Curitiba? Eu falei, bom, não sei. Olha Posso só. perguntar para o capitão, quem sabe ele pode explicar. Só para dizer que aqui não tem obras prontas e nós estamos falando a respeito. Então veja só, Mion. Oi. Fala você depois disso aqui, olha. Ontem de manhã sabia que ia fazer o jogo, queria saber mais detalhes, então escrevi. Olha, de forma antecipada, até porque o jogo será logo mais à noite, gera uma expectativa em torno da maneira como o time Alviverde Paranaense possa jogar contra a equipe do Timão, aliás, que vem com uma vitória eletrizante em cima do time argentino. Há de se respeitar o feito. Afinal, chegou a estar com 10 jogadores e mesmo assim desclassificou o adversário. Então, sabendo como tem sido difícil esse atual time do Coxa ganhar jogos em casa, entendo que a própria motivação poderá mudar de rumo, sim, com uma performance coletiva e de inteligência. Como Seabra poderá interceder a uma situação que é a condição física que terá, ou teria, no caso, jogadores do Timão para essa partida. Então é jogar com alma, perseverança ao resultado, pois cada jogo tem sua história. Se depender da torcida, terá apoio irrestrito. Cabe sim aos jogadores entenderem que essa partida poderá dar uma alavanca a uma classificação antecipada. Isso eu escrevi de manhã. Não, Quer dizer, exatamente então isso não que é um aconteceu. engenheiro de obras prontas, nós estamos aqui preparados para isso, Capitão, qualquer o que que seja a conversa. O que o Seabra armou? A marcação lá em cima para fazer o time do Corinthians correr. Porque ele tinha mais condição Mais física. condição Claro, física, desgastar claro. o time do Corinthians. E foi o que ele conseguiu. Tanto que o Corinthians no começo até jogou bem, mas depois deu para notar que o Curitiba tomou conta da partida e o Corinthians simplesmente... Daí o domínio do Coritiba, né? Exatamente. Porque o Corinthians se arrastava em campo, né? Tá, A não. verdade é essa, o Coritiba foi senhor absoluto do jogo e por isso eu insisto em dizer que o marcador foi favorável ao Corinthians. Perdeu, mas era para ser um jogo de mais gols. Inclusive Para o Coritiba. o Josué que comandava a marcação alta, ele saía em cima do goleiro e pedia para que o Lavega, o Breno Lopes avançassem, a própria meia cancha do Curitiba, o Sebastião estava marcando mais em cima, o outro, o Thiago Santos também saindo mais. Você veja bem, As era a linhas partida subiram. do volante. O Seabra... O Thiago não ele joga, fechou- não joga. Terceiro amarelinho. É o terceiro O amarelo. Seabra, o Seabra- Vai entrar o garoto, e o garoto entrou bem. Quem Bem, é? Tice. E esse Paulo Roberto, hein? E o Paulo É Roberto. garoto, jogador. Juvenil lá? Roberto. Garoto. Olha só, hein? Este vai brilhar, hein? Esse aí. Ele já meteu esse é dois garoto gols da aí, base. Capitão, o Zé falou. Não, e um detalhe, né? Ele meteu um gol contra o Palmeiras e outro contra o Corinthians. É. O Zé falou bem, aquilo que eu havia colocado antes. O Corinthians se arrastou em campo, por Se isso arrastou. que Mas é os jogadores condição, não é normal. difícil, colocaram não dá jogadores para... que não estavam em Ele não atividade. tem elenco para suporte Exatamente. em várias competições. Nem ele, nem o São Paulo, nem o Você vê, eu Botafogo, nem quero- o Vasco da Gama, O nem próprio Santos. Palmeiras tem Eu dificuldades. quero invocar aqui a situação claro. do Atlético que vai jogar hoje. O Atlético está descansado para esse jogo de hoje. Sim, E está tranquilo. dentro desses E torneios pegou aí. o Botafogo, que também Vamos teve que valorizar. fazer das Isso. tribos O Atlético coração. foi eliminado da Copa do Brasil, né? Não, mas ele ficou- está agora na outra. Tem a Pô, Libertadores. está né? na Libertadores. Quem? Não, é Libertadores. Não, Sul-Americana. O Atlético? Não, o não Atlético tá em não tem nada. nada. Ah, já mais acabou. nada. Não tem mais nada, Não tem tá mais nada. eliminado. Então é por isso que ele não está O jogando. Atlético só tá no Atlético brasileiro. só no brasileiro. É que Então ele tem tava que na Você fixar. veja Série o B. caso do Mirassol, né? Ele tá na O Mirassol foi para a Libertadores. Libertadores com um time misto, time alternativo, por isso perdeu. Ele tá com medo perdeu da- no pênalti. tá com porque medo de está com medo de cair no brasileiro. sério. né? Deu prioridade para o Campeonato E vai Brasileiro começar- e foi com o time misto para lá. E deu um susto, né? Perdeu nos Foi tiros nos livres tiros da da marca do marca do pênalti. pênalti, exatamente. E ó, tava ganhando do Santos ontem. É. Tava ganhando, tava ganhando. Santos O empatou. Mirassol contratou 9 jogadores, tá arrumando a equipe. Mas não, olha, está não, correndo o risco de cair. mas Não, Sim, sério risco. Corre, Capitão, corre. ele só como tá com corre esse- o Remo, como corre É. o Santos, como corre o Grêmio, E o como corre Vasco? o Internacional, Não, e o Vasco? o Vasco. E Estão a- todos e a eles. Chapecoense eu que já que já imagino, caiu. eu imagino Isso, o Chapecoense. ambiente em Porto Alegre, com Grêmio e Tem Internacional. 6 equipes para 3 não tá caindo, fácil. capitão. Capitão, eles estão com 25 pontos e o Mirassol com 24. que é? Tá ali. E a Chapecoense que ganhou do São Paulo?
Chapecoense, último. O São Paulo não ganha 10 da Vamos fazer vitória um... da Chapecoense. Ganhou na primeira rodada e Vamos agora? fazer que nem uma Valônia, né? Da mesa redonda da Gazeta. Ponto, interrogação. Então, capitão, você falou do Atlético. O Atlético joga hoje. Daqui a pouquinho, né? É. Tá começando. É um jogo importante para o Atlético. Eles vão esperar acabar. O Fluminense, com a vitória em frente ao Palmeiras e depois, agora nesse último jogo, ele acabou tendo a mesma pontuação que o Atlético. Ele perde pelo saldo de gols. Tem o mesmo número. Claro que o Atlético tem um jogo. Se empatar, o Atlético já passa o Fluminense. Mas é importante que com a derrota do Flamengo, o Fluminense o Atlético vencendo, o Atlético vai encostar. É um ponto, fica, né? Aí é que tá. Fica um ponto, hein? Então, essa é uma situação. O Atlético tem 41, o Flamengo 45. Se o Atlético vencer o Botafogo, vai a 44. Exatamente. Se aproxima do Flamengo. O Flamengo se aproximou do Palmeiras. E o Flamengo continua com um jogo a menos? Continua. Um jogo a menos. Um jogo a menos do Flamengo, continua. Né? Tem mais um time que também tem um jogo a menos. Agora tem. Botafogo também tem. Então, capitão, esse jogo do Atlético é importante. Ele não tem o lateral direito Gilberto. O que o Dair pode fazer? O Benavides, que vinha jogando como terceiro zagueiro, volta para a lateral e ele entra com o Terence, que está recuperado para ser o terceiro zagueiro. Que problema, hein? Que problema. Quisera que a maioria dos times tivesse esse problema. Né? Por isso que eu digo, o Atlético tem um baita elenco. Então ele tem como fazer essas modificações. Não é que vai perder um jogador. Não tem, vou ter que pôr um garoto da base. Não. Ele tem. E tem o Gilberto, o outro Gilberto, que é o garoto que é emprestado do Palmeiras, que também pode jogar. Se tem um time que está preparado, é o Atlético. Isso com toda certeza. Então, o meio de campo ele vai ter o Luiz Gustavo e o Jadson, que estão voando. Mandando. E o João Cruz. Né? Tem Portilha, tem Filipinho para reserva, tem Dudu, tem João Cruz, tem Zapelli. O João Cruz deve jogar. Não, tô dizendo, a quantidade de jogadores que o Atlético tem é impressionante. O Mendonça deve jogar novamente como ala da esquerda. E o Botafogo mudou muito o time também, né? Sim, e tem um jogador lá que tem que ser olhado, é o Danilo, o meu garoto do meio campo. E o Montoro, né? Montoro, mas é muito novinho, 19 anos. Mas eu acho que são bons o jogadores, é favorito, muito favorito. Mas esse é o jogo dele, né? Mas completando a escalação do Atlético, Eduardo. Então, e aí ele tem, o Mendonça vai jogar como ala, ele vai ter são três zagueiros. Vamos só para o Terence, o Aguirre e o Arthur Dias, 3 zagueiros, 2 laterais, o Benavides e o Mendonça na esquerda, que são alas. No meio ele vai ter o João Cruz, o Luiz Gustavo e o Jadson, tá? E na frente ele vai ter o Leozinho e o Viveiros. Só isso. O Leozinho com a capacidade individual e o Viveiros, que o Botafogo vai querer ir pro abafa, vai sobrar o contra-ataque. E o Dantas, hein, Dudu? Dantas tá no banco. Tá no banco. Parece ser um bom jogador. Parece ser um bom jogador. É um bom jogador. Mas eu acho que o Dantas veio para ser componente de elenco. Sim, e tem um futuro, né? Titular, tem um futuro. O Arthur Dias, eu acho que não fica até o final do ano, né? Exatamente. Tem os jogadores que estão tratando fora do departamento médico do Atlético. Então, até a nota do Atlético me decepcionou, dizendo que o próprio departamento médico orientou que eles fossem tratar fora. Não, isso é desculpa esfarrapada. Você aceita? Você aceitaria isso? Não. Como dirigente? Eu não gostei. O problema é que o departamento médico do Atlético está em ebulição. Tá mesmo. Tá? Houve uma série de mudanças. Parece-me que quem está comandando, embora tenha costa larga, mas não tem a capacidade que outros tinham, que estavam no comando, e aí a coisa está meio que se perdendo. Então, isso é ruim pro técnico, isso é ruim pro técnico. Tem que olhar o técnico. Sobra pro técnico. Claro, sobra. Aí a torcida pede, cadê o cara? Aí querem desfocar a coisa, né? Tirar o foco do time que está bem dentro de campo em função do departamento médico. Mas é inaceitável que você tenha um Esquivel que sai por problema no tornozelo e não voltou ainda, já vai fazer quase um mês. E que está tratando em Belo Horizonte. Que está tratando. Daí foi tratar em Belo Horizonte. O Claudinho, lateral, que saiu e deram uma avaliação de uma contusão
E é outra mais grave. Mais grave. O Santos que tomou uma infiltração, daí piorou o joelho. Inchou o joelho. Saudades do doutor Edilson Tille. O Edilson Tille está fora do O Atlético. problema do Tille foi problema Anos- político. Foi problema político no clube. Seleção Problema brasileira. político no Porque clube. na época Edilson, dele não tinha esse tipo de problema no Atlético. Não, e não Mas tinha, eram outros tempos também, e não né? tinha pouco tempo atrás. Não tinha pouco tempo atrás. Não tinha. vamos longe. Os Não nossos precisa ir médicos, longe. vai falando a Alguma verdade. crise, né? Alguma crise momentânea Eu que vou repetir refletiu o que eu tudo aí. falei. É o que eu falei, capitão. Tem que averiguar. Entende? Pois é, mas A gente isso não cobre. tira o brilho do Atlético dentro de campo. Claro, Sim, claro. exatamente. Mas É bom o a que eu gente- quero dizer é o seguinte: a gente não tem condições, porque antigamente, Eduardo, a gente acompanhava. Sim, hoje né? não tem. Hoje não tem, então não dá para tirar conclusões por causa do. Estão falando isso. Agora, são fatos reais que Esquivel, o Teran, Claudinho. o Claudinho, o Santos, Agora eu quero- o Garcia. O Alejandro Garcia, que não também, joga. Eu quero- também, Desde que chegou, jogou uma só. quero- também Eu foi quero- tratar fora, foi tratar fora. Eu quero invocar o seguinte. Isso não pega bem para um clube do tamanho do Eu quero Atlético. invocar o seguinte. O Dair, nessa altura, ele está sendo Só falta ele fazer o médico. maravilhoso perante os dirigentes e não reclama coisa alguma. Porque a gente sabe o que é o departamento médico. Eu não vou falar anteriormente que os médicos que trabalhavam naquele tempo nem eram funcionários, eram grandes médicos que nós Prestavam tivemos. serviço Nós só. tínhamos, nossa, você fizer a Eram relação, torcedores do todos clube que iam eles, ajudar. todos eles. Se eu te falar, tem 10 aí que eu iria numerar aí. O Atlético teve Hoje são profissionais. mas eles eram profissionais. Sim, mas profissional que ele vive para o clube. Ele vive para o Aramis clube. Bertoldi, o Balão, o Birajara Cabrini. Caprini, vai falando Cabrini, agora o William Youssef. Youssef. Tem o 10 aqui, o mas, Atlético capitão, tinha Nilton Nagai. o Atlético tinha como é que chama o mais antigo lá? O Chile? Não, Edilson bem, outro, Tille. aquele que era de 70 e pouco. Como é que Curitiba, tinha o Fernando hospital. Macedo, Bom, esqueci, vamos tentar lembrar. João Carlos Viale. Mas olha, Fernando Então, Viale. capitão, acontece Esquiavon, que né? hoje... Esquiavon. Esquiavon, bem lembrado. Esquiavon do Atlético Era Paranaense. Esquiavon. José Esquiavon, que o filho é médico também. Isso também. José Esquiavon, meu amigo, Hoje- grande companheiro. Hoje a equipe médica ela é profissional, que eu quero dizer. Quem Todos recebe. eles são É recebem justo. e É justo. dão plantão, Expediente. expediente no clube. Sempre Mas tem um ninguém está médico, dizendo né? que não seja Sempre justo. Porque Sempre nessa tem. época, capitão, nessa época que você Claro, falou desses profissionais não é que você falou, esse dinheirama todo eles aí. prestavam serviço para o clube, não sei se gratuitamente ou não, consentimento, mas consentimento. muito pelo amor ao clube. Não Sempre tem, tinha. todos Nunca- eles. Hoje o não. trabalho dos médicos nunca foi gratuito. Eu Então, me por lembro exemplo, desde tem- os tempos do ferroviário. tem o Os Dr. médicos Murilo sempre do Atlético. tinham um prolabore. Não Prolabore. eram salários, Sim. eram prolabore. Sim, mas era sabe? pelo trabalho. Mas Mas depois mudou hoje não. totalmente. Hoje não. são profissionais com salários. Os clubes adotaram de uns anos Hoje para os cá. clubes têm uma clínica hoje dentro do Hoje, CT. os mais clubes profissional, adotaram de né? uns tempos para cá usar uma equipe de médicos. Então cada clube tem 4 ou 5 médicos e eles vão se revezando. Na segunda-feira trabalha o fulano, na terça o Beltrano, e assim vai durante a semana. Sempre tem um médico no dia Mas todo não é o à caso do disposição. Atlético. À Não é o caso disposição. do Atlético. Não, o Atlético Não, tem um centro de Então não se reclama. recuperação. É Então por que diferente. da contusão e ninguém consegue? E por É que erro tem de que botar avaliação. fora? É erro de avaliação. Erro não. de avaliação. Diz Alguma isso. coisa estranha aconteceu. Mas nisso o que o tudo Milton aí. está dizendo que falaram, os médicos não mandaram se cuidar fora? Como é que é isso? Não, não é que. Aí é uma resposta para, sabe, pôr panos quentes É, e como pra que diz. orientar. Mas isso Nós é o mal- sabemos e Isso é o vamos em mal frente. que o clube não diz isso para a imprensa antes. Abandona e depois a gente fica aqui dialogando. Hidalgo, você Mas eu acho lida que eu- com futebol há anos. O que interessa no futebol? É o Bola na campo, rede. é o campo. É o campo, é o Bola resultado na do rede. campo. E o Atlético está bem. Não, mas ninguém está bem. fazendo fumaça aqui contra o Atlético. Veio a notícia, nós temos que dar. Lógico, Né, nós estamos notícia comentando. tá Sim, mas é Mas que- o
O torcedor ele não está preocupado Nem com o dinheiro que vai dar, nada. Ele está preocupado com o campo, e no campo está tudo bem. Mas vão cobrar a partir do instante que começarem a aparecer os maus resultados, com certeza. Sempre aparece. Mas É difícil aparecerem maus resultados o problema- pelo elenco que o Tudo é Atlético possível. tem, pelo comportamento da Tudo sua é comissão possível, técnica. O Atlético está muitíssimo bem. Não, mas que vai perder. E vai para liberar. Vai Quem vai perder um perder, jogo vai ou outro. perder. Não Nesse tem é- time Faz parte. imbatível. Faz Não, parte, é Eduardo. imbatível. O que eu quero, o que eu que quero diz aqui é o a seguinte, nota não, aqui. pera, o que eu quero é o seguinte, ninguém está fazendo fumaça nenhuma, é só dizer o seguinte, não vá depois de uma derrota alguém se chegar e contar essa história, não vai valer aqui, hein? Porque o clube, na verdade, não diz nada para nós. Não é obrigado. Tudo bem, então nós estamos divagando. Não, tem a nós nota estamos oficial falando do pela clube. notícia. Tem a nota Mas oficial pega do uma nota clube. oficial. Claro, ninguém Bion. está fazendo aqui fumaça. Viu, Hidalgo? Tem a nota oficial do Atlético. Eu vou É fazer sinal um que a resumo coisa aqui. vazou, né? Tá? O clube reforça que mantém protocolos rigorosos com auditorias e que recorre a especialistas externos do Brasil e do exterior, sempre que necessário para assegurar o melhor tratamento. Desculpa. Pois é, mas é que houve. A resposta está certa. Não, peraí. Caso a eu nota tá concordo. correta. Não. Mas 5, 6 casos A é nota- muita coisa. Eu entendo o seguinte: a nota está correta. O clube, quando ele tem a necessidade de especialista, ele recorre. O problema é que a avaliação foi feita errada. Exato. De quem? Então você vai tratar. Avaliação interna. Você vai. Eu vou fazer mais uma vez aqui, eu vou exagerar. Você vai lá e reclama que está com o joelho inchado. Aí você faz botinha no tornozelo. Claro. Onde é que vai Ironizando. recuperar o joelho? Exatamente. Não vai. Então, não é isso que aconteceu, por favor. Eu só estou não fazendo estamos fazendo uma fumaça. analogia aqui para poder É entender. uma notícia Mas- que saiu. Então, é Mas, um erro Eduardo, de avaliação. Mas, Eduardo, por favor, são lesões, não são lesões astronômicas. Uma lesão de tornozelo, se o Mas departamento médico peraí. de um Atlético Mas o não Santos- consegue fazer o tratamento O de um Santos- pera tornozelo, lá, pera lá. Tem alguma me coisa errada, desculpe. tem Pera alguma lá. coisa errada. Me desculpe. Pera lá, Se eu- fosse uma lesão gravíssima. Perfeito. Entendeu? Mas vamos lá, mas é que. Concordo com você. o Erro Santos- de avaliação o e Santos- ainda o tratamento errado. O Santos Futebol Clube, como entregou o Neymar para a seleção? Qual foi a avaliação? E qual foi a avaliação que a seleção recebeu o Neymar? Outra. Então são erros de avaliações. Os médicos também erram. Não, foi mais grave. E a questão Não, de opinião peraí, de cada peraí, um, né? peraí. Um acha O- que é este, Então, o outro acha O que é Neymar, aquele erro. o Neymar no jogo do Santos saiu mancando com a perna direita que estava com edema na panturrilha. Na perna direita. Chegou na seleção, disseram que foi na esquerda. É outra situação. Não, mas por que ele ficou todo o tempo para retornar? Aí Então, que tá. não vamos, é Foi assunto muito passado, estranho, mas é só para muito dar o estranho. exemplo. É o assunto Mora na passado só para direita, dar mora na exemplo. esquerda. Então, é erro de avaliação. Alguém informou uma coisa para a seleção que chegou lá e viu que era outra. Tá? Exatamente. Então, Ou é no isso, Atlético, possivelmente. é o que aconteceu no Atlético. Então, também os médicos também Erro de erram. avaliação. É um erro de avaliação. Agora, que isso não diminui, né, o erro e que a situação que quis ficar encoberta, tentaram encobrir e a coisa vazou, aí é outra situação. O que um caso causou na Itália, toda, viu? Nós o que temos- causou toda essa confusão é que não foi um caso nem Sim, dois. sim. São 5, 6, 7 casos. Por isso que eu tô muita dizendo. coisa. Esse que Tem é um o caso problema. na Itália, lembra do Ederson, esse foi convocado à última hora pelo Carlo Ancelotti? Ele foi reprovado nos exames lá no futebol da Inglaterra. E ele veio a público agora, O Ederson. está no Milan da Itália, e fala assim, lá eu fui reprovado, aqui fui aprovado, estou jogando. E aí? E ele foi aprovado na convocação também. O Também, Ederson. senão não O teria Ederson. ido, né? Depois na passou por assinatura de exame. contrato que ele ia acertar. Mas aí Aí são situações. A do nós Neymar e do temos- Ederson, situações estranhas, que tem coisa por trás. No caso Não, do que não- Atlético, são lesões não vamos mudar reais. o- né? Não vamos são, mudar. são contusões reais. E Quem é que E está o hoje que- no departamento médico que poderia ser titular nesse esquema aí que está sendo comentado? eu não sei, capitão. Mas Muda Esquivel, tanto.
Não, Esquivel é titular do Esquivel. Tubarão. Os jogadores? Isso aí, O Esquivel. O próprio Claudinho podia estar na Claudinho, titularidade. que é o reserva imediato, Que é o né? reserva imediato. Mas tem jogadores para isso. Tá? Então, O aí que é vale tá. é o jogo da noite. O que vale é o jogo da noite. É. E para esse jogo, o Atlético tem chances reais de vencer esse Eu jogo. acho. Diante até do próprio Botafogo estar complicado. A arbitragem do jogo será do André Luiz Esquitino Policarpo Bento. Só isso o nome do Inclusive, cidadão. o Romauro já avisou. Quando terminar o podcast, começa o jogo lá. Então Aliás, tá. o detalhe, viu, avisado. capitão, foi abordado esse assunto pela necessidade até de se esclarecer aqueles que nos acompanham Claro. daquilo que está ocorrendo dentro de um clube tradicional como o Atlético. Ainda mais o Atlético que está aí, pique Claro. de ganhar um título brasileiro ou internacional, né? Exatamente. É uma preocupação Agora, natural. e tem mais De quem uma tá notícia, distante. tem mais uma Capitão, notícia boa. Aqui não se tampa o sol com a peneira. Tem mais uma notícia boa do Atlético. O Atlético é o 7º colocado no ranking de público. O Atlético tem uma média de 25.194. E o Curitiba é o 10º, com 23.094. Média, hein? Média. Muito Menos, excetuando o jogo, claro, do Ontem deu Corinthians. quanto o público? bom. Corinthians foi o maior público do Curitiba Do nesse Curitiba. ano. Né? Não, estava lotado. Era Aliás, 32 fizeram. mil pessoas. Eu achei estranho. Parece que 36 mil pagantes, né? Eu achei Muito estranho, espetacular, porque espetacular. não tinha ingresso à venda. Não. Não Grande tinha ingresso público. à venda. Fizeram um Tava marketing bonito esgotado. antes do jogo. O entretenimento não é depois da partida, tem que ser bem antes. Aí o público faz a festa que quer fazer, como fizeram ontem. Foi para mim ontem foi uma coisa linda, o resultado em si. E tem uma coisa que a gente pode analisar, né? A gente cobra, é claro, do Curitiba. Eles têm o pé no chão, né? O dinheiro está na mão deles. E eles não fizeram muitas contratações para estar com 34 pontos. Vamos falar a verdade. São Paulo, quanto gasta com o elenco? Santos, feito esses times. O Grêmio, hein? Você que gosta de falar do Grêmio e do Inter, hein, Mion? Eu vejo o investimento deles e o que é o do Curitiba. Agora o Curitiba definiu, né, Eduardo Mion, foi definida a parceria, não é? Assumindo a SAF agora o grupo equatoriano, não é? É pro final do ano isso aí. Pro final do só ano. no final do já, ano. já bateram o martelo, já assinaram Independente tudo. Del Valle. O que vocês do grupo acham? Del Que Valle, aí é Independente outro Del Valle. assunto que eu queria entrar. Assume ano que vem. Gostaria no comentário de vocês. Mexeram demais lá no departamento de, né? Aquele departamento de base. Estão mexendo Sub-20. muito lá. Sub-20. Não, a né, base, né? A base de uma forma A geral. base no geral, com essa vinda dos O Jetson foi equatorianos. dispensado. O Jetson já foi, E né? outros serão. E é isso que eu queria saber de vocês, Outros porque serão. lá com certeza virão alguns jogadores Será? deles lá. Será? Será? Acho, né? Pode ser. Ou eles vêm para tomar, para levar. Ou vem professores. ou vem Ou vem professores. professores. Eu acho porque que esse é o grande problema. É uma coisa... O Vale é o líder do campeonato equatoriano. Está Não, bem na frente. Ninguém vai discutir. 22 pontos. Ninguém vai discutir a Na organização desse clube e dessa empresa. Melhor para o Curitiba. É verdade. Agora, Não, eu acho estão que tirando se tem alguma vantagem, o Curitiba acertou. Porque ao sair da Tricorp, né, que ainda não saiu, mas que era apenas uma investidora, e é claro que Entrou para colaborar, que na entrou, verdade. comprou para fazer negócio e ganhar dinheiro. Mas viu Essa que- era a função. Não. E que Mas ela é e- intermediária nessa vinda do Claro. Independente. Ela tem Ela interesse que de captou, dividir. é isso que eu tô dizendo. Ela que, Sociedade. ela Ela é que captou o Independente investidora. Del Valle. Ela é investidora, só Isso. que ela teve que, por um período, né, arcar Bancar. com as responsabilidades. E não é um e a problema, né? escolha, Contrato de venda também, né? E- Que porque tinha que as fazer escolhas- aporte de grana. porque as escolhas feitas para o futebol foram mal feitas. Lá Os no 2 início. anos foram perdidos. Lá no início. Foram né? perdidos. Então, agora, depois começou a acertar. Mesmo com o Lucas de Paula lá, que já saiu, que era o CEO, mas a empresa dele, a Outfield, permanece como sócia. Mas de CEOs ele foi o melhor. Sim, A saída dele foi estranha, né? Sim, Os sem outros entram dúvida. com dinheiro. Tem alguns que conhecem a É. história como ele, né? e a tendência agora, com a chegada do Independente Del Valle, é melhorar ainda mais. Eu acredito. Né? Só que, e é bom que a gente diga isso, que isso existe um planejamento.
eu compro uma empresa, Não né? tenho dúvida. E eu vou fazer o investimento. O planejamento é, a cada ano eu vou gastar 250 mil. Eu compro por 1 milhão. Então, nos próximos 4 anos, eu vou gastar 250 por ano. Então, eu vou dizer uma Que coisa para fecha ti. também o 1 milhão. O Curitiba, Segundo classificando milhão. como a gente espera, já está com 34, está chegando naquela estaca lá, vai valer a pena, a gente vai falar assim, pouco investimento, claro que tem muito investimento, mas não em jogadores. O elenco do Curitiba não é para estar numa situação de envergadura de momento e de uma classificação antecipada. Tanto Quer dizer, que ganha-se a administração porque não investiu, andou pagando outra coisa e está classificado, que é a Série A. Vocês entenderam a minha posição? Sim. Agora, Capitão, o Curitiba, é bom que a gente diga, em momento nenhum essa SAF chegou e disse que nós íamos ser, né, nós, que eu estou falando, tempo, eles, pouco né? tempo. Falaram em 10 anos, lembra? Íamos ser campeões do Brasil, ou íamos disputar a Libertadores. Eles falaram Não, em 10 anos, lembra? eles falaram, e recentemente, esse ano, foi a importância de permanecer na Série A. Muito. Então, esse é o trabalho, esse é o comportamento. Esse é. Beleza. Há uma transparência, acertar tudo o que tem que acertar de passado. Por exemplo, há um investimento que pouca gente está falando, que era no CT de Campina Grande, que não deu certo. Não deu porque... Problemas ambientais. Problemas ambientais. É. E que agora a própria SAF está procurando alternativas. Tanto é Pode que está em comprar negociação. coisa do Está em do negociação. Pode comprar É 4 o prédio Está em do negociação Werner. com É o terreno do Werner. É. do Werner agora. com o CT que é do Carlos Werner, que era o antigo CT do Paraná, que hoje é o CT do Carlos Werner. Você estava falando do futebol gaúcho, do Grêmio, tem explicação por que o Grêmio mudou a sua postura. Mandou embora 27 jogadores, só jogador de graça. Você veja só, capitão, conforme um colega meu aqui de Porto Alegre, para o jogador, para quitar os débitos, para o Vina, o Grêmio deve 488 mil reais. Pro Vina, hein? O zagueiro Paulo Miranda, 313. Tá? Total de dívidas trabalhistas, 16 milhões 949 mil. É 1 bilhão. Não, Eu li ontem. E o Inter é 1,250. Isso aqui é só de ações trabalhistas. Entende? Ações, fora outras dívidas. E lá não se fala de SAF, né? Não se fala de SAF. Por isso que o Grêmio. Não, mas o Grêmio tem uma pessoa que é quase que uma SAF. Né? O Grêmio tem um sustentáculo. Tem uma pessoa, é mais ou menos um Pedrinho do Cruzeiro. Do Cruzeiro. Exato. Um apaixonado. É um apaixonado, Que tanto põe é dinheiro que foi lá. o cara que bancou a Arena hoje do Grêmio. Tá? Ele bancou. Bancou mesmo. Então, senão não tem o o Grêmio nome estaria dele. devendo para bancos e instituições financeiras. E está devendo. Quando você fala que Mas ele teve a bancou. venda lá para o Tricorp, que era, vamos dizer, 100%, esse 100% já foi diluído, viu, Zé? Sim. Já tem um de quem 10 Era mil. 90, né, capitão? 10 é do clube. 90 já tem outro com 10, o Banco Safra, Já foram o Joel rateando. Malucelli, tem Tem. muitos. Foram rateando. Lotearam. Essa é a ideia. Não, mas essa era é uma a ideia. Essa é a Essa é a ideia. É uma ideia de todo mundo. Investimento. É uma SAF. E tem é uma uma coisa. sociedade anônima. O que é uma Sociedade sociedade E anônima? todos entraram É isso aí. já com o carro andando, entendendo que o Curitiba é um clube que pode levar uma Mas situação... o objetivo não é tem- esse, não realmente tem- de vários participantes. O Eduardo frisou bem. Sociedade Anônima de Futebol, SAF. É uma sociedade anônima. Pode ter 10 participantes, 20, 30, quanto mais melhor, fortalece a instituição. Falando em SAF, ontem repercutiu o Marcos Lamáquia chegar com a camisa do Vasco. Isso não é novidade, Como um carnaval, E porque deixa o Flamengo não é legal. mordendo de raiva. Primeiro que o Palmeiras não é SAF.
Que estão dizendo que ele não pode comprar a SAF porque ele é ligado ao Palmeiras. Palmeiras não é SAF, o Vasco é, então é permitido. Outra coisa, capitão, porque a Leila, o que tem a ver com o Vasco? A Leila, ela é torcedora do Vasco desde adolescente, ela é carioca. Não, e ela é presidente do Palmeiras, ela é presidente. Ela foi... e vai deixar agora ela não final, é dona do Palmeiras, ela é Presidente. Aos 32 anos ela foi para São Paulo. Reeleita, então até a essa idade ela foi criada e morou no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, para ser mais exato, em Cabo Frio. Mas isso é coisa do Flamengo. Por Flamengo pode tudo. Para os outros nada. Ela é carioca e torce para o Vasco da Gama. Então não é absurdo. Vocês viram a determinação do governo de Minas Gerais em relação às betes proibidas no estádio Magalhães Pinto em Belo Horizonte, não? Não pode mais colocar publicidade, as betes lá no vai quebrar os times. Estádio é do vai estado. Quebrar os times. É do Estado. Os clubes que a torcida vai ficar brava. Quem vai sofrer são os clubes. Se a moda pega, Maracanã... Não vai acontecer. Agora... Não vai acontecer, porque se a principal interessada do assunto é a CBF, e a CBF tem um patrocínio de uma bet, o que tem que tu cuidar... que eles estão preocupados com a quantidade de bets no mesmo pacote. Aliás, a propósito do Rio de Janeiro, tem um problema, não sei se foi solucionado. Flamengo e Fluminense não queriam permitir que o Maracanã fosse utilizado pelo Vasco da Gama para o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil diante do Vitória. Exatamente. Está confirmado isso? Está confirmado. Não será lá? Não. Por quê? Porque eles são donos do estádio, eles têm um contrato que existe uma empresa, Fla-Flu, que arrendou o Maracanã. Tá? E tem o do Botafogo, que é o Engenhão lá. Que é o Botafogo. Perfeito. Que arrendou do município. Januário, e o Vasco tem São Januário. Histórica. Ele que vai mandar no São Januário. Com todo respeito, eu acho até às vezes uma indelicadeza. Mas acontece que, sabe, você mesmo diz papel, que futebol é business, não é isso? Então, cada um com o seu. Agora a Leila sai do Palmeiras, naturalmente. Ela vai para o Rio e vai o Abel. E aí os torcedores que não gostam do Abel... Não, os torcedores não gostam porque ele ganha muito título. A mancha porque a Leila cortou as regalias. Bem lembrado. É sempre assim, capitão. Cortaram as regalias da Mancha Verde, cortaram as regalias, eles não têm voz mais no clube, né? Não tem argumento, daí eles ficam combatendo o treinador, porque é mais fácil tentar derrubar o treinador. O treinador do Palmeiras ganhou tudo que podia. Ganhar é líder isolado da competição, está na Libertadores, classificado, e querem derrubar o treinador. Enfiou Enfiou 4 no Vasco. 4-1 no Vasco. Não tá bom. Ao natural. Tinha que ganhar de 8. Mas aí é que tá. É sempre isso que eu falo. Os interesses são maiores do que a necessidade, a realidade. Né? Então você fala hoje, que nem o caso, isso que nós estávamos inicialmente falando do Flamengo, em relação ao Vasco. O Flamengo tem interesse que o Vasco não cresça, porque ele quer ser o maior do mundo. Agora, a realidade é outra. A administração o Vasco está se preparando. A administração do Palmeiras é forte, por isso. Forte agora, vê se do Corinthians é forte. Porque a Leila é uma excelente administradora. A Dragões manda no Corinthians. Esse é o problema. Qual é a vantagem? Administrativamente do. E qual é a vantagem do Corinthians ter a torcida mandando no clube? Quer dizer, vê se tem, o Palmeiras tem, o que o Osmar lá, o Stabile lá, teve carta de ameaça, porque não está agradando. Capitão, foi aquilo que eu falei em relação, quando eu falei a questão do jogo do Vitória com o Bahia. Quem manda tem que ter moral, tem que ter personalidade. E os demais vão dentro do mesmo ritmo. Disso, né? E é assim que está. Futebol precisa disso. Hidalgo, tem um detalhe que eu vou chamar aqui, que eu acho que o Brasil é um país onde existem muitas leis e poucas são efetivamente respeitadas. E as leis punitivas, elas são brandas demais. Houve um episódio, num jogo de ontem do Campeonato Brasileiro, o Eduardo pode até comentar melhor, de um torcedor que simplesmente escarrou no Reinaldo, jogador do Mirassol. Foi. Lá no Santos, na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro.
uma coisa Lamentável. lamentável. Nojenta. Nojenta. Ele pega, faz pose ainda. Até o Mion relata melhor isso aí. Saiu correndo, né, Escarrou e saiu correndo. Deixou outros dois na berlinda pra ali. sofrer a sanção. Aí os dois caras se olhando assim, como dizendo, não fui eu também não. O cara correndo pela escada Mas lá. hoje- covarde, Por isso que o futebol está chato, não é? Covardão. Agora, tem de punir um indivíduo desse e mostrar em todas as televisões. Mas o Esse é cara o vai homem que gostar, escarrou. Zé. Escrachar mesmo. Tem que Para ele prender o aprender a cara. ser gente. Tem que prender o cara Não primeiro. aprender e Mas escrachar. a lei, cultura, mas né? acontece. Aí Só é aprender que, não resolve. aí Ele é vai que ficar tá, famoso, Zé. Não é nem questão. O problema é que a lei para uma Exato, escarrada, lei. ela é leve. Ela Ela não é o que eu tem. tô falando. Mas eu As dizendo, o nossas cara leis não vai são muito ficar brandas. chateado se expor São ele. muito Não, brandas. O camarada é faz o que um ele assalto, quis, né? fica lá, o É o que ele quis, daqui a pouco tá na aparecer. rua. Você vê, Demar, é triste isso daí, e eu passei por isso. É. Estava em União da Vitória, e todo mundo queria ganhar do Curitiba, interior todo, né? E teve um lance ali e lá era curto, da Gramado com a saída. ali. O Vila Belmiro é assim, né? O torcedor agarrava a camiseta Aí do eu jogador. tô lá com o cara, não sei o quê, tá uma discussão, o cara cuspiu em mim, puta. Vocês não querem ver um cara louco que nem eu. Eu subi o alambrado, larguei o jogo. E a galera me segurou lá. Eu subi, porque a pior coisa da gente, de nós, Imagina. é um cara cuspir na tua cara. verdade. Não tem Nossa, outra É reação mais senão essa aí. agressivo do que um soco. É isso aí. Deixa você maluco. Fiz isso isso, é subi uma- alambrado, larguei o jogo, aí veio todo mundo segurando. E veja o Isso que é eu um falei absurdo, pro cara, né? Capitão? Capitão, Absurdo. isso é um absurdo, né? Convenhamos. Olha, né? esse é o- Convenhamos esse que é o- absurdo Capitão, uma atitude dessa. Eu, né? eu vou me lembrar um jogo que eu fiz em Cambará. Eu era bandeira, eu era assistente. Eu Meu Deus vou do céu. omitir os nomes, né? As pessoas estão vivas, não vou. Um ex-jogador que não estava jogando no alambrado me xingando. Filho disso, filho daquilo, né? Vai tomar caju? Tua mãe é linda, maravilhosa, né? Aquelas coisas. E nesse afã. Filho da tuba. Aí, principalmente quando você marcava impedimento do time dele. E sem VAR, né? Não tinha VAR. Responsabilidade. Eu falei tuba aí, gente. De repente, ele nessa vibração né, de me xingar, a aliança dele cai dentro do campo. Ai, meu Deus. É mesmo? Né? Caiu a aliança dentro de campo. Aí E você eu fala, vem percebi, buscar. né? Eu percebi. Vem Se buscar. devia engolir ela. E como era. O estádio era Curtinho. curtinho, não tinha pista de atletismo, nada. Fui lá, peguei e pus no bolso. Ele falou, vem buscar depois, né? Aí você, não, eu vou. O lance aí machucou lá, parou o jogo. Eu simplesmente peguei a aliança e entreguei. Cidadão, essa Você aliança matou é sua? o cara. Toma aqui, Matou por favor. o cara. Né? Matou o cara. Eu respeito. E Acabou. não falei nada, só toma que é seu e use conforme Pô, você do acha interior que era deve. bravo, mas olha, uma gusparada. Zé, Não escutei mais nenhum. Zé. Parou de lado. Mudou de lado. Zé, não Vocês queira, citaram não aqui queira vários ter uma fatos coisa como dessa. esse do Vitória e Bahia, essas confusões. Eu citei eu não sei se eu cheguei a citar no programa, eu era jovem e estava assistindo um jogo do Guarani contra o Palmeiras em Blumenau. Eu devia ter uns 10, 12 anos, vai. Guarani da Itupava Norte, o time O dele. Guarani tinha um centroavante chamado Nino, que era um Século bom, 18. era goleador mesmo. E o Palmeiras em Blumenau tinha um gaúcho, era Zé Gaúcho. Zé o nome Gaúcho, dele. zagueiro. 2 metros e pouco de altura. Conheci. 100 e poucos quilos, atingiram o Nino. O Nino caiu. Aí o Zé Gaúcho foi lá, o massagista foi chegando, o Zé Gaúcho chegou, pegou ele, e todo mundo aplaudindo, né? Pô, o cara tá colocando. Chegou, não tinha alambrado, tinha cerca, pegou e jogou ele do outro lado da cerca. Só isso. Só isso. Só isso. Pior do. Bom, mas E o pessoal a gusparada reclama não. hoje. Aí, meu Não amigo, tem pior. Parada, Não, que não, vai- não tem aí pior. não- A gusparada dói muito. Aí não fechou o tempo, não. Aí parou o jogo, cara. É uma coisa triste, Primeiro que tem que lamentável. expulsar o jogador que fez povo- isso. O povo invadiu, não foram os jogadores. Mas não. teve A também torcida jogadores, né, no meio do campo, jogadores também, né? Já aconteceu isso sim. até dentro da partida. Capitão, mas veja como é que é o futebol brasileiro. Nós estamos falando aqui que no meio de semana os clubes brasileiros estavam envolvidos
com Outros Sul-Americana e torneios. Libertadores. Nesse meio de semana, nós vamos ter Copa do Brasil. Copa do Brasil. Então, né, a coisa começa... Quem joga? Vamos Quem lá. joga? Nós, na terça-feira, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Pô, Só. que clássico. Ou hein? seja, amanhã. Amanhã, quarta, Vasco e Vitória. É primeiro ou segundo jogo? Esse é o primeiro Primeiro jogo. jogo. Primeiro jogo. Isso já é a fase de quartas de Quartas final. de final. Na quarta-feira, Palmeiras e Santos. E na quinta-feira, Internacional e Grêmio. Haja elenco, Zé. Tá? Só isso. Haja Só elenco isso. para tudo Clássicos, isso. né? Clássicos, né? Clássicos. Tudo clássico. Atlético Mineiro, Então, Cruzeiro, Internacional e Grêmio. E as viagens? E as viagens? E tem. Exceto Vitória e Vasco, os demais são clássicos. Clássicos. Só o Cuca- Vasco que recebe o Vitória, né? O Cuca um dia desse ele falou, o Neymar não vai lá para não sei que lugar da... Belém do Pará, né? Não, Não ele foi não Belém, foi, não não, foi mas era o Venezuela. jogo contra o Maracá, Não, Maracá, não. Maracá. Ele Não não vai- jogou na Sul-Americana. Não né? vai porque Então, eu Venezuela. tô de olho Venezuela. no Campeonato Brasileiro. É. Todo mundo está de olho. Será que nós estamos Você falando não pode, bobagem? mas, É capitão- Série A, manda Mas, no capitão, tabuleiro. a posição do Santos não permite isso. Nem pode. Ele tem, não. ele tem que, a dedicação dele Brasileiro. é brasileiro. O Cuca- Já Senão, pensou ele corre risco rebaixado? sério de cair. Já pensou ele Cuca- rebaixado? É o caso do Cuca Mirassol, corre que sério agora tá risco. ligado só no brasileiro. Capitão, eu acho que seria De vez. interessante colocar rapidamente dois assuntos. Primeiro, a situação do Operário Ferroviário, que Bem está lembrado. 5 jogos sem Bem lembrado. vencer. Bem lembrado. E o término da Série C, vai ter a última rodada. O Maringá ainda tem alguma chance? Tem. Tem. né? Maringá ainda tem chance. O Maringá está entre os. Décimo, né? São 8 classificados. O Maringá está entre os 8 É da ainda. C, da D, qual é que é essa do Maringá? O Maringá está na Série C, capitão. Série CLC. O Maringá, ele jogou contra o Barra e ganhou. Ganhou. Ah, Então ganhou ele Barra. está na oitava posição, Oitava que posição. é o último colocado, com 27 pontos. O nono também tem 27, né? Que é o Maranhão. Também tem o mesmo A 27 pontos. capacidade de recuperação do Operário, gente. Sim. Tem, do Operário tem. E o Maringá tem a última rodada que vai ser a Paysandu. Pelos critérios, ele está em 10º lugar, não é isso? Maringá. Não. Aqui consta em 10º lugar. 27 pontos, está exatamente. em 7º o Guarani, 8º a Ferroviária, né? O Marão, o quê? Que é? Maranhão. Maranhão. Também com 27, Maringá com 27. Teve mudança de jogos, E será? 11º Floresta com 27. Vão classificar 8 que vão participar. Classificam 8 em 2 quadrangulares. Tá ali, né? Tá ali. Tem que Não, ganhar tem o chance de 27. classificação. Tem Tá que com jogar 27 contra o pontos. Paysandu, tem que ganhar o jogo do É, no Paysandu. critério, Ganhou o jogo, Para se quem não sabe, classifica. né, Dudu? É. Caem os dois últimos, sobem 4, né? Esse Isso. ano, pronto, que vem o 6. Sobem 4. Quatro. Sobem Quatro. 4 e descem 4. Para a Série C. Sobe 4 em quatro e e desce sobe em 4. Depois no outro ano parece que sobem 6, né? Não, aí não sei. Aí no é, outro não ano sei. ainda não sei. Eles Já estão aumentando conversa. o número para 24 equipes. Meu Deus do céu. Na Série C, depois serão 26 equipes. Haja E escala, alguns né? campeonatos diminuindo a quantidade de equipes, né? Por Bota- exemplo, Santa Catarina, que teve 12, vai ter 10 no ano que vem só. Aliás, Pois- falar nisso, sábado começa a Copa Paraná, tem o Clássico Atlético e Paraná na Vila Capanema. O Atlético parece estar distribuindo ingressos para a sua torcida. Bem lembrado, bem lembrado. E teremos a primeira rodada, teremos também no final não é de que semana tá a primeira distribuindo rodada da ingresso, Copa Edmar. Santa Catarina. Edmar, ele está trocando por 1 quilo de De alimento. De alimento. Quilo de alimento. É. E o torcedor do E o Paraná, torcedor a do partir Paraná- de hoje, a partir dessa segunda-feira, pode comparecer lá na sede do Atlético. 4.000 ingressos estão disponíveis Que boa para lembrança. a torcida Muito do bom. Paraná. 4.000 ingressos para os paranistas Jogo será na comparecerem. Vila Capanema, né? Não, Não, na Arena da Baixada. Arena. Arena da Ah, vai Baixada. ser na Arena. O Paraná vai estrear na Vila Capanema na segunda rodada, enfrentando Mas o não seria Cascavel. bom a primeira rodada na Vila Capanema? Seria, Não mas seria? a escala aí Jogo do está, Atlético. vai ser na Arena da Baixada. Muito né? bem. E o Paraná Atlético, hoje. continua contratando jogadores, está muito bem reforçado, André muito Luiz bem organizado. Detalhe, a SAF do Paraná está encaminhada, está indo tudo muito bem. Brevemente nós teremos boas notícias com relação à SAF no Paraná O Clube. Paraná fez 3 amistosos nessa entre-safa aí. Isso.
Venceu 2 e empatou 1. Empatou agora contra o Não, Marcílio o Tcheco Dias. estando lá, tá tudo bem. O Romauro tá fazendo um sinal aí Vamos que parar. o árbitro André Luiz tá Esquitino. pedindo para encerrar o podcast para começar Botafogo e Atlético. Tá bom. Então vai ter cartão vermelho para todo mundo aqui. Bom trabalho pro Eduardo, que pode vai mandar estar mensagem, já estamos lá. terminando. Eduardo tá lá com o Sidney na Rádio Brasil, com Rádio Z. Brasil com Z. E vai torcer para esse Brasil. Atlético, que não é brincadeira, não é Sidney? Com Sidney Não Campos fala e tanto de árbitro, Eduardo. deixa pra gente. Sim, nosso goleiro. Um abraço a Batman todos, um Robin. abraço, Até Romauro. outra, até outra. Um abraço a todos. Tchau! Mestre Esporte Clube chegou a vez.